necesario e importante. Y ahora, desde la Universidad Estadual Paulista, la UNIES de Brasil, nos acompaña la doctora Juliana Cortés Barbosa, destacada académica, coordinadora del Centro de Capacitación Tecnológica del Bambú. Su labor investigativa se centra en el desarrollo de compuestos lignocelulósicos aplicados a la construcción y la industria del mueble. Actualmente lidera proyectos de vanguardia financiados por el Ministerio de la Ciencia de Brasil sobre el potencial del carbón de bambú para la descontaminación de agua y suelos, tan necesario en nuestro país. Recibimos, junto a ella, por supuesto, recibimos al doctor Fabio Silva do Rosario y el doctor Kepler de Oliveira Rocha, son ingenieros forestales y doctores en ciencia forestal, expertos en tecnología de productos forestales. Su trabajo se distingue por la transformación de residuos agroindustriales de la Amazonía, como el coloso de Acaí y plantas acuáticas en bioabsorbentes de bajo costo por el tratamiento de efluentes. Juntos representarán avances significativos en el aprovechamiento de biomasas vegetales para la descarbonización y la recuperación ambiental. Nos acompaña con la conferencia, la conferencia Absorción de metales pesados del agua mediante el uso de carbón activado del bambú. Doctores, el escenario es suyo, muy agradecido. Adelante. Gracias. Saludos, amigos y amigas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Agradezco pela oportunidade de apresentar nossos trabalhos e investigações. Represento a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, a graduação de Engenharia Industrial de Madeira e a Reitoria de Extensão Universitária, assim como nossa Associação Brasileira del Bambu, Bambu BR. Nosso trabalho se centra em la ativação química de bambu mediante um processo de baixo custo e a dissolução de metais pesados da água utilizando carvão ativado de bambu. Sin embargo, esse trabalho surge de um problema socioeconômico e ambiental real em nosso país. Atualmente, dentro dessa problemática, a Fiscalia do Estado de São Paulo, a província do Estado de São Paulo, ha solicitado a nossa universidade que resolva, em cooperação com o Estado, os problemas relacionados com a implementação de sistemas mais eficientes energeticamente, de produção de carvão e mais respeituosos com o meio ambiente para reemplaçar os hornos tradicionais. Portanto, esse trabalho surge a princípio, apontar novas alternativas de generar ingressos a los campesinos também, e usos com maior valor agregado ao bambu. E depois, problemas ambientais de contaminação do suelo e da água. Então, essa investigação vem para atender problemas reais que encontramos. Próximo, por favor, Klepper. Acá apresentamos vários pontos que justificam em el uso da ciência para resolver problemas socioeconômicos e ambientais. Inicialmente, tienes um ruído, creio que tienes um micrófono aberto. Graças. Melhor. Recebemos financiação de projeto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação de Brasil, o que nos permitiu criar um centro de capacitação em tecnologia de bambu, dirigido especialmente a pequenos agricultores. Posteriormente, criamos uma rede temática de extensão com recursos internos de nossa universidade, a que uniu o professor Klepper.
e começamos a trabalhar com outras áreas de conhecimento e a desenvolver investigações mais específicas, como a dissolução de metais pesados. Com esse, se hizo precisamente para satisfazer as demandas e apresentar novas alternativas econômicas para os agricultores. Logo surgiram também as demandas de pueblos e assentamentos indígenas devido à contaminação de suelo e de água por as agroindústrias, por as mineradoras e também, em alguns casos, por vertedouros incontrolados de basura urbanas. Nesse sentido, participamos de várias convocatórias científicas de financiação para projetos de investigação e extensão universitária e rural, com o fim de atender também na necessidade, outras necessidades da sociedade. Então, temos que pensar que muitos dos problemas de investigação estão ligados com problemas reais. E as investigações vêm em conjunto, trabalham em conjunto. Próximo, por favor. Aqui mostramos que hemos impartido numerosos cursos sobre como produzir el carvão vegetal mediante processos de baixo custo, como se mostra em Cuba. Em Cuba, essas películas a barro, incluindo a produção de carvão ativado, em diversas localidades do Brasil e também para a produção de cápsulas medicinais em Pinhales, em Cuba. Realizamos também uma investigação que se pode consultar em este artigo, né, na Revista Brasileira de Energias Renováveis, para caracterizar o carvão vegetal produzido a partir de diferentes espécies. E construímos também um novo modelo de horno de maior eficiência energética em nossa universidade e que utilizamos com uma torre central de combustão para um solo horno ou hasta 4 hornos. Então, em esta película pode notar que há uma fornalha, uma forja central e 2 fornos pequenos, porque é um modelo de investigação para a universidade, mas pode ser muito mais grande que esses que tem apenas 1 metro cúbico de produção. Nesse momento, então, estamos iniciando a construção de filtros de baixo custo para aplicar esse carvão ativado e os estudos que os químicos de nossa equipe estão trabalhando. Agora, o professor Klepper falará com mais propriedade, mais detalhes sobre a produção de processo químico de carvão ativado e como eliminar esses metais pesados da água. Baseando em trabalhos de los estudiantes do pós-grado, Letícia Cepilha, de sua maestria, e Fábio Rosário, de seu doutorado. Graças. Pode seguir, Klepper, por favor. Obrigado, Graças. Ju. Eu vou falar em português mesmo, vou tentar falar devagar. Então, a busca por esse processo de adsorção, né, envolvendo metais pesados, é uma das preocupações, como a Juliana mencionou, porque muitas comunidades não têm acesso a essa água potável de uma maneira fácil de ser tratada. Então, muitas vezes coletam diretamente do rio ou de poços artesianos, de poços, né, que estão contaminados. E a ideia de utilizar o bambu é justamente porque é uma planta de rápido crescimento, né, a produção ela é facilitada no solo brasileiro, e a maior parte das comunidades com a qual nós trabalhamos, eles possuem esse material vegetal disponível. Né? Então, a nossa intenção nesse trabalho é que a parte científica, no que envolve essa questão, é justamente usar o bambu do Tricalumus asper para fazer a produção do carvão ativado.
e aqui especificar um pouco mais como que nós fizemos essa produção, e justamente voltado para a absorção de contaminantes como cádmio e chumbo, só que em águas simuladas, né? Então, nós pegamos uma água do laboratório e adicionamos cádmio e chumbo para fazer esses testes. Então, a metodologia consistia justamente em nós pegarmos peças de bambu que não estavam sendo aproveitadas. Nesse sentido, o não aproveitado é porque havia produção de móveis, né, a produção de móveis na Unesp de Itapeva, e há lascas, há pedaços, né, peças que não são utilizadas. Então, a partir dessas peças, elas é passado por um processo de tratamento de ativação química. Aí nós estamos falando da peça de bambu ainda mesmo, dos pedaços. Nós ativamos esse bambu com hidróxido de sódio, 25%. Depois ele é seco. Em seguida dessa secagem, ele sofre o processo de pirólise em duas condições, né? Uma subsequente à outra. E é 250 graus por 45 minutos e 450 graus por 60 minutos. Como essas peças elas ainda são grandes, nós vamos ver nas imagens, elas passam por um processo de trituração. Em seguida é lavado com água para retirar o excesso, né, do hidróxido de sódio ainda presente, ou do próprio sódio que está ali presente. E depois é seco novamente a 105 graus. Então, nas soluções, nós fizemos uma solução aquosa contendo cádmio a 110 ppm, o que é uma quantidade elevada de cádmio para a água, e também de chumbo, né, 150, aqui cádmio a 110 e chumbo a 150 ppm. E também misturamos essas duas soluções para fazer então a adsorção com ambos os metais na solução. As concentrações de carvão que nós testamos, né, então a concentração de carvão na solução aquosa foi de 5, 15 e 30 gramas por litro, e os tempos de adsorção foram de 30, 60 e 120 minutos. Para avaliar a quantidade de metal absorvido, nós utilizamos o ICP, e aí utilizamos a regressão não linear no software R para essa modelagem estatística. Aqui nós vemos então a peça de bambu antes dela ser ativada, aqui na imagem A, e após o processo de ativação com hidróxido de sódio. A gente observa que não tem uma modificação muito significativa, ela parece um pouco mais aberta, justamente por causa da hidratação. E após a queima e trituração, após a pirólise e trituração, nós temos então um carvão aqui com características apropriadas para serem utilizadas no processo de adsorção. O rendimento médio de produção é de 38%, o que está dentro da maior parte do que nós já trabalhamos com materiais vegetais para a produção de biochar. Esse é até um rendimento um pouco mais elevado do que, porque em geral nós temos aqui no laboratório rendimentos em torno de 20%. Então o bambu é um material que rende bastante carvão para essa produção para a produção do carvão. A caracterização desse material por raio-x, isso são técnicas que a gente costumeiramente empregamos aqui no laboratório, né, em termos científicos, para tentar entender o que acontece com o material. Então, o raio-x nos mostra uma estrutura carbonácea não estruturada, né, ou seja, implicaria, se nós quiséssemos o carbono realmente estruturado, precisaríamos de temperaturas maiores, ou até mesmo aplicação de pressão. Mas o que não é o nosso caso, nós queremos simplesmente transformar o material vegetal em carvão. Então, esse raio-x nos indica essa estrutura carbonácea, e os dados de FTIR, infravermelho, né, como transformado de Fourier, nos mostram que essa superfície tem presente, né, grupos carboxílicos, né, tanto por causa desse comprimento aqui de onda, né, de 1.700 centímetros a menos 1. E quando nós vemos essa banda também em 1.600, nós podemos então de fato correlacionar com grupos ácidos e grupos cetonas. Por que isso é importante? Né? Essa análise nos mostra que grupos funcionais presentes na superfície do material, eles são importantes para o processo de adsorção, e nós entendermos como que esse processo ele ocorre. E a partir desse entendimento, saber se um processo de ativação, um processo de pirólise,
ele pode ser benéfico ou não para esse material. Então essa técnica ela é importante para nos dar esse direcionamento. Aqui os resultados de microscopia eletrônica de varredura, onde mostram, né, que o carvão ele de fato ainda mantém aquelas propriedades estruturais iniciais do bambu com os poros, né, ao longo do grão, né? Então, ou seja, o material ele ainda é macroporoso, né, do que nós chamamos em termos de material estrutural, e que então ele, mesmo naquelas temperaturas de queima, ele ainda não é totalmente desfeito, né? Então a gente tem a presença de poros largos, né, com distribuição aqui em torno do tamanho de 2 nanômetros. Mas quando nós vamos para uma análise essencial para nossa, que nós vemos na literatura, que é a medida de área superficial específica, nós observamos que esse material tem uma baixa área superficial. Então nós estamos ali em torno de 14 metros quadrados por grama, e a princípio isso não seria considerado um bom material para o processo de adsorção, se nós levássemos em consideração somente a área superficial. É por isso que eu frisei tanto que a técnica de caracterização por infravermelho ela é importante, justamente para nós verificarmos que não é só a área superficial que é o parâmetro mais interessante para utilizarmos o material como adsorvente. Aqui nós verificamos o comportamento do material em função do pH da solução, que nós chamamos de potencial de carga zero. E a gente observa que o bambu ele tem esses grupos funcionais, como nós vimos lá no FTIR, que proporcionam com que o meio que era ácido ele se torne um pouco mais básico e o meio que era básico se torne mais ácido. Então esse perfil aqui nos indica que esses grupos funcionais na superfície do carvão, eles estão disponíveis tanto para abrandar a água, se nós fôssemos olhar para esse lado, como também para fazer o processo de adsorção. E aí aqui os resultados, né, do que nós temos da questão da adsorção. Então essa capacidade de adsorção que nós vemos aqui do lado esquerdo é para os metais isolados. Então nós vemos que da curva em preto para azul, nós temos um aumento da quantidade do carvão em solução. Esses testes foram realizados em batelada, né? Então foram feitos em frascos. Nós observamos que à medida em que a quantidade de carvão aumenta, a capacidade de adsorção ela não aumenta na mesma proporção, né? Então o que nós temos aqui é um excesso de carvão que não estaria implicando numa capacidade aumentada. Então nós vemos que uma quantidade de 5 gramas por litro, tanto para a adsorção do chumbo, que é o símbolo em aberto, quanto para a adsorção do cádmio, é a concentração ideal se os átomos se esses contaminantes estivessem isolados, né? Quando nós vamos para ambos os metais em solução, né, nós vemos então aqui que aí de novo, né, da curva em preto para a curva em azul, é o aumento da quantidade do carvão em solução. Nós vemos que a quantidade de 30 gramas por litro não é a ideal, ainda assim nós temos uma capacidade muito reduzida quando comparamos a 5 gramas por litro e 15 gramas por litro. Então aqui, tendo em vista, né, essa capacidade um pouco mais elevada para absorver o chumbo com 5 gramas, mas uma capacidade menor, né, se a gente for olhar assim, para o chumbo com aqui, desculpa, isso, para o chumbo com 5 gramas e para o chumbo aqui com 15 gramas foram praticamente a mesma coisa. Já o cádmio, a gente precisa de 15 gramas por litro. Isso quer dizer que existe um processo de competição entre as adsorções, né? Então, nós levamos em consideração que esses dados de 15 gramas por litro seriam os ideais para nós realizarmos essa adsorção. Então, e justamente também para nós fazermos a modelagem desse sistema de adsorção. Quando nós vemos isso é importante frisar que quando nós fazemos testes de adsorção em laboratório com os átomos isolados, nós muitas vezes não temos aquela percepção clara de como isso se comportaria na realidade. Obviamente que aqui, para se tornar ainda mais real, nós precisaríamos de uma água coletada de um rio ou de um poço. Poderíamos
inserir esses contaminantes para verificar a influência de outros íons presentes nessa água. Aí nós temos íons carbonatos, íons nitratos, e como que esses componentes eles alteram a cinética de adsorção. Então isso é importante nós também continuarmos os estudos e vermos como que é esse comportamento. E aqui a parte estatística, né, na modelagem, na modelagem desses dados para os átomos isolados. O carvão, né, tem uma capacidade de adsorção do cádmio de quase 22 miligramas de cádmio por cada grama de carvão, e para o chumbo nós temos uma capacidade de 29,5 miligramas de chumbo por cada grama de carvão. Esses parâmetros K aqui que nós vemos significa a velocidade, né, é o ajuste em termos da cinética. Quando nós vamos para os metais, ambos os metais em solução, nós vemos uma redução da capacidade de adsorção, né, comparado com os metais isolados, mas isso já seria esperado, porque agora esse carvão ele está absorvendo os dois metais ao mesmo tempo, né? Então nós temos aqui uma redução da capacidade para 8 miligramas de cádmio por grama de carvão e 10 miligramas de chumbo por grama de carvão. Ainda assim, se nós compararmos, né, esse resultado é interessante porque o carvão do bambu, ele tem essa capacidade de absorver ambos os metais para remoção desses contaminantes da água. Então, como conclusão, nós avaliamos, né, a capacidade de ativação química desse bambu, e a partir daí, para a capacidade dele de adsorção de cádmio e chumbo. Apesar da nossa baixa área superficial para esses materiais, nós temos sim uma capacidade de adsorção interessante para a remoção desses contaminantes. Tendo em vista que o bambu é um vegetal que vai estar presente na comunidade, nós podemos utilizar fornos que são acessíveis para essa comunidade utilizar e produção do carvão, maneiras fáceis de fazer essa trituração para eles purificarem a água do que eles estão ingerindo. Tá? E quando nós combinamos esses metais em solução, nós observamos ainda essa capacidade de adsorção para ambos os metais. É isso, e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Aqui o telefone, o e-mail da professora Juliana, aqui o e-mail do professor Fábio, e aqui o meu e-mail. Fiquem à vontade para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado, professor Kleber, professora Juliana e professor Fábio, pela apresentação. Para todos, hice un breve, digamos, resumen y destacando los aspectos claves de la presentación que acabamos de ver. Digamos, en términos generales, pues se abordan la activación química del bambú y su uso para la absorción de metales pesados en agua, especialmente cadmio y plomo, mediante carbón activado derivado del bambú. El problema que motiva pues es la contaminación de ríos y fuentes de agua asociada a plaguicidas, efluentes y presencia de metales pesados con impacto en comunidades rurales e indígenas. Se destaca el bambú como una alternativa sostenible por su rápido crecimiento, alta disponibilidad regional, gran producción de biomasa y estructura porosa, lo que convierte en una materia prima prometedora para producir biocarbono y carbón activado. Digamos, el objetivo de la investigación fue evaluar el uso de una especie, Dendrocalamus asper, en la producción de carbón activado y su aplicación como absorbente de metales pesados como el cadmio y plomo, chumbo en portugués. La metodología incluyó corte de astillas, activación química con hidróxido de sodio al 25% durante 24 horas, secado, pirólisis a 250 grados y a 450 grados, en fin. Digamos, en la caracterización, pues se reporta un rendimiento medio de biocarbón de 38,5%, además de evidencias estructurales. Los análisis con microscopía electrónica de barrido y medida de área superficial específica, pues indican que el material presenta características de material mesoporoso, con poros tipo rendija y un comportamiento coherente con la observación microscópica.
En absorción de iones aislados, el biocarbón mostró una capacidad de absorción de 21,77 miligramos por gramo para cadmio y 29,53 miligramos gramo para plomo, lo que demuestra mejor desempeño frente a plomo. Y digamos que la conclusión central es que aún con baja área superficial, el biocarbón químicamente modificado presenta grupos funcionales que le permiten una absorción relevante de cadmio y plomo, lo cual confirma su potencial como material de bajo costo para el tratamiento de agua contaminada. Y en conclusión, digamos que el bambú puede transformarse en una solución tecnológica, ambiental y socialmente pertinente para el tratamiento de agua con potencial de transferencia hacia territorios rurales y comunidades con limitaciones de acceso a sistemas convencionales de potabilización. Ingeniero William, adelante con su cierre y sus preguntas. Muchas gracias. Hay unas intervenciones en el chat, Mauricio, en portugués. Reiteramos la absoluta necesidad de tenerlos acá, hacer una práctica, dejar montar una infraestructura, como ustedes lo expresan, para iniciar este proceso de remediación de aguas residuales tan frecuente en nuestros territorios. Agradecemos a los doctores Juliana Cortés Barbosa, Fabio Silva de Rosario, por su valioso, realmente espectacular, al presentar nuestros resultados de la UNED. Fundamental conocer cómo el aprovechamiento de biomasas vegetales irá transformando las gestión de efluentes, la recuperación de ecosistemas con materiales de bajo costo y con aplicaciones relevantes en el tratamiento de fuentes contaminados, especialmente con cadmio y plomo. Muchas gracias por compartir este importante aporte científico que fortalece la discusión sobre soluciones sostenibles para la gestión ambiental. En este momento damos apertura a la sesión de preguntas correspondiente a la primera jornada. Recordamos que las preguntas se reciben a través del formulario compartido en el chat. El evento está siendo grabado, por lo cual se puede compartir a quienes lo soliciten con el mayor gusto. La función. Reitero el saludo a nuestros tutores, Pablo, que llamamos Pablo Jacón y Pablo, ¿cierto?, que nos acompañan en la reunión y tienen la oportunidad de realizar las preguntas. Si quiere, yo le leo las preguntas que están en el formulario. Por favor. Entonces dice, la primera pregunta va para el doctor Joao y dice, desde su experiencia, ¿cómo diseñar una estrategia de adopción en las comunidades? ¿Qué funciona y qué no funciona? Yo no sé, Mauricio, de pronto hace una traducción. João, conseguiu entender a pergunta? Ficou clara para Mais ti? ou menos. Da sua experiência, como desenhar uma estratégia de adopção para as comunidades, e o que funciona e o que não funciona. Bueno, entonces, primero una avaliación de la biomasa, ¿no? Si la comunidad tiene biomasa disponible para hacer ese biocarbón. Este es el primer paso. Si no hay, tienes que plantar bambú, esperar a crecer para ter esta biomassa de bambu. Eu hago em minha finca algumas podas de espécies locais e utilizo para adubação, para uso em minha própria plantação de bambu, né? Mas isto tienes que fazer uma verificação, um inventário
de início para que as comunidades tenham biomassa disponível. Ingeniera Nelly María Méndez, la segunda pregunta. Nelly María Méndez es nuestra directora nacional de la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y Medio Ambiente para la zona sur de Colombia. Son 4 departamentos: Tolima, Huila, Boyacá y Putumayo. Por favor, la segunda pregunta. La segunda pregunta la hace Mauricio, por favor, que está en... Ya la... Certo, certo. A segunda pergunta viene de Mauro Souza. Boa tarde, senhor João Luiz. Qual a possibilidade de produzir biochar de jet chacoensis dentro de matas em larga escala? ¿Cuál es la posibilidad de producir biochar dentro de bosques en gran escala? Sim, há possibilidade. Há diferenças entre biochars de diferentes espécies, né? Mas os guados também é possível de ser biochar de guaduas. Na Amazônia brasileira, né, existe a maior reserva de guádua do mundo e com ampla possibilidade de produção de biochar. Independente da espécie, essa é outra versatilidade do biochar, poder se fazer com qualquer espécie, né, de bambu. Listo, Mauro. Traducción, Mauricio. Abra el micrófono. Habla el micrófono. Mauricio tiene cerrado el micrófono. Yo creo, muy bien, que vamos con la pregunta que se le hace al doctor. Bien, dice que ¿cuál es el uso de la aplicación Plan DJ para la empresa o para una empresa? Era para mim esta pergunta? Sí, señor. Pode repetir, por favor? ¿Cuál es el uso de la aplicación Plan DJ para la empresa? Qual o uso para minha empresa? Sí, sí, señor. João, o uso do aplicativo, do Plant Village. Qual o uso do aplicativo Plant Village? Para a tua empresa, isso. Para eu conseguir me adequar às diretrizes de certificação de crédito de carbono. Para isso, eu tenho que usar um MRV, e eu uso esse Plant Village. Cierto, profesor. Profesor Joao dice que para temas de certificación, pues usa la aplicación Plan Village para MR, es como el monitoreo eh, MRV, monitoreo, reporte y verificación. En ese caso usa la aplicación Plan Village. Siguiente pregunta, profesor Joao. ¿Cuánto CO2 captura en 1 kilogramo de biochar? Desculpem o barulho da motosserra, nós estamos em plena operação aqui do lado, mas, como eu mostrei, para cada quilo de biochar produzido com carbono fixo que eu estou tendo de 80%, 82%, a gente consegue capturar 3 quilos de CO2 para cada quilo de biochar produzido.
Gracias, profesor. El profesor Joao dice que puede, en este caso, capturar 3 kilogramos de CO2 por kilo de biocarbono. Muito obrigado, professor João. Eu acho que não tem mais perguntas para o senhor. A seguinte pergunta é em espanhol para os engenheiros Néstor e o tema de Carlos Mario pregunta cómo puede la tecnología de pirólisis aplicada al agua, como el sistema TransBioenergy, contribuir simultáneamente a la transición energética y a la gestión sostenible de los recursos en contextos rurales colombianos. Bueno, el paquete tecnológico TransBioenergy contempla producción de biogás, producción de carbón activado y producción de pellets. Entonces, en este momento, eh, dentro del el paquete tecnológico que queremos es tener el biochar, el gas, los pellets y la producción mm, de alquitranes. De esa manera nosotros podemos decir que para la transición energética podemos tener que las comunidades puedan producir su propio biogás o su propio energizante o su propio energía desde la biomasa y aprovechen que aparte de que han producido su energía, tengan carbón activado para descontaminar sus aguas que ellos consumen. Y adicionalmente, o podrían llegar a vender esos biochar o ese inicio del carbón activado. Y los alquitranes podrían también ser vendidos o usados para efectos de energía. Lo mismo que con los eh, pellets, al tener la masa compactada, podemos tener un energizante allí o energía para producción para quemarlo en algunas hornillas bueno, dependiendo del uso que se le pueda dar en las regiones. Ese sería el contexto de nuestro paquete tecnológico y como lo dijimos en la exposición, la idea es que este paquete esté en sitio donde se produzca la biomasa. En nuestro país, con las tres cordilleras, pues tenemos mucho donde poder la tecnología para empezar a producir la o poner a trabajar esta biomasa. El día de mañana, 25 de marzo, a las 10 de la mañana, hora colombiana, tendremos 3 conferencias en torno a aprovechamiento sostenible de materiales carbonosos y residuos agroindustriales. Las investigaciones sobre el uso de biocarbono, los productos del café, la valorización de residuos de bambú para la remediación de aguas contaminadas y el uso del carbón activado en el tratamiento de aguas a partir de una revisión conceptual y todos invitados. En nombre de las entidades organizadoras, con la participación de todos los asistentes, conferencistas e instituciones, están a la segunda webinar. Y sí tengo una pregunta general para todos los ponentes hoy. ¿Qué esfuerzos tenemos que hacer nosotros para tenerlos acá? Ojalá todo ese evento, digamos, a ver las condiciones, buscamos apoyos necesarios, esperamos que cierre este evento con, reitero, los doctores Pablo Jacob y Pablo Izquierdo, quienes cierran el evento hoy, agradeciéndoles a todos, realmente absolutamente impresionados con los avances. Nos falta mucha investigación, pero con la que tenemos ya, pues
podemos y tenemos que arrancar en el de Will. Muchas gracias. William, nos Doctor. hacen falta 2 preguntas aún que están en el formulario. Entonces Por ya favor. Mauricio las hace. Por favor. Muchísimas gracias, ingeniero William. Ingeniero Ernesto, también muchas gracias por su respuesta y por aceptar esta invitación. Tenemos 2 preguntas, una destinada a profesora Juliana y Fabio y profesor Kleber. ¿Cómo es el proceso de activación del bambú? ¿Quedan trazas del activador después de la pirólisis? Nos pregunta Estefanía, de la UNAC. Melhor você responder aí, Klepper. Pode responder. Fique à vontade. Se o Fábio quiser responder também. Andres, Professor fala uma Kleber, coisa. eu gostaria, qual o processo de ativação do bambu? Ficam traças do ativador depois da pirólise? Não entendi. Repete de novo, por favor. Sobre o processo de ativação do bambu. Se no final do processo ficam chamando de traças de materiais após da pirólise. Não, pode falar, Ju. Não, eu também não entendi. Eu não consegui entender se fica traços. Como que comprova se ele está ativado ou não? Ficam, digamos, partículas do ativador. Entendi. Não entendi a pergunta. Entendi. Isso era uma questão que a gente ainda não tinha averiguado totalmente. E nós iniciamos agora aqui no laboratório essa questão, porque quando nós fazemos a ativação com hidróxido de sódio, fica aquela pergunta se não vai ficar sódio adsorvido na superfície e se isso vai atrapalhar ou não na adsorção. Né? Até aquele momento, nós não tínhamos nos preocupado com isso. Nós queríamos saber se o processo de ativação ia trazer algum benefício. Né? E nós vimos que ele traz o benefício. Agora nós estamos avaliando se fica alguma coisa. Eu posso dizer já que preliminarmente, nós temos trabalhado com o processo de produção do carvão com folhas de quebra-pedra. Não sei se todo mundo conhece essa planta, quebra-pedra. E depois da ativação com bicarbonato de sódio e algumas lavagens, praticamente não fica sódio adsorvido na superfície. Então, esse processo de lavagem do carvão é necessário para a remoção de todo o sódio. Mas, pelo menos, a ativação do carvão com bicarbonato de sódio já na primeira filtração, nós observamos que 80% do sódio já é removido. E com 3 lavagens nós conseguimos eliminar quase que 100% desse sódio. Então alguma coisa fica, mas é pouco. Posso acrescentar uma coisa? Um comentário. Quando se vai utilizar esse carvão ativado para fins medicinais, muitas vezes se escorre a ser a ativação física, no química. Então, não se utiliza química, então, o carvão ativado que se hace produzido, não há contaminantes, não há nenhum elemento químico, ok? Muito obrigado, professora Juliana, professor Kleber. Decir que se han hecho sí quedan algunas partículas, digamos, no fue el objetivo de la investigación. Se han hecho algunas pruebas con hojas aquí en Colombia llamamos chanca piedra, o allí quebra pedra, y digamos, se han hecho algunos test, pero que, digamos, a futuro o se está, digamos, en ejecución esa investigación en este momento.
Muchísimas gracias, profesora Juliana, profesor Kleber, profesor Fabio. A última pergunta, também do Brasil, o Mauro Souza. Existe alguma empresa que produz máscaras e filtros de ar de tratores de carbono ativado para filtragem de defensivos agrícolas? Se existe alguma empresa que produce máscaras ou filtros de aire de tractores de carbono activado para filtros de defensivos agrícolas? Esa es la pregunta. Para a professora Juliana e o professor Fábio e o professor Kleber. Eu creio que sim, que existe. E há hasta produtos que podem cambiar de la máscara e se utiliza por um tempo e depois se cambia as pastilhas de carvão ativado. Pero não tenho muita certeza se é carvão ativado ou não. Às vezes é só o carvão. Eu tenho que investigar isso em mercado. Eu não sei se a Klepper tem alguma informação a mais. Ou Não Fábio. Não, eu não conheço nenhuma empresa propriamente dita que trabalhe com isso. Mas isso pode ser uma alternativa que possa até mesmo contribuir para reduzir os riscos a longo prazo quando se trabalha com carvão, né? É isso que eu ia comentar. É uma grande alternativa de ingressos econômicos para as pessoas que estão plantando bambu e cultivando bambu. É uma alternativa de produto de alto valor agregado. Tá certo, professora Juliana, professor Kleber, o Fábio, muito obrigado pela resposta. Digamos que pues hasta el momento pues no se conoce realmente si existe una empresa que produce ese tipo de máscaras, sí, o si son efectivamente de carbón activado, de carbón, pues sí, pero de carbón activado pues no se conoce hasta el momento. Digamos, ahí damos cierre a las preguntas que teníamos en el formulario dispuesto. Ingeniero William y Juan Martins, si tengan algún comentario adicional. De todas maneras, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Pablo Jacome para el cierre del evento. Pablo Jacome o Pablo Izquierdo. Pablo. En nombre de nuestros organizadores. Não escutamos, Pablo, não estamos escutando usted. No, doctor Pablo, creo que tiene el micrófono cerrado. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, señor. Ok. Bueno, antes que nada agradecer a todos los panelistas. Creo que la participación del día de hoy fue muy interesante y más que todo toda esa transmisión de conocimientos que han hecho sobre el tema del carbón, del biochar y toda esta importancia que tiene el bambú dentro del uso a través de esta forma, ¿no? Nos lleva a que cada vez tengamos una mayor ratificación de que el bambú en realidad es una planta que nos puede ayudar a resolver muchas de las problemáticas que nosotros tenemos en nuestros países. Agradecer muchísimo también a la UNAV por toda la articulación y todo el proceso de promoción de estos webinars en el marco de la RIUSI, esta articulación también con las distintas universidades que se han dado, creo que es muy importante, ¿no?
la participación de los panelistas de Brasil. Agradezco muchísimo también por su esfuerzo en poder hablar un portuñol. Muito obrigado. Muchísimas gracias por todo ello. Y bueno, y estamos pendientes para el día de mañana. También tenemos una actividad muy importante. Tenemos también otros 3 panelistas. Así que esperemos el día de mañana también seguirnos nutriendo de esta información tan relevante para el sector. De nuestra parte, de INVAR, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por darse cita el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Sí, un abrazo muy grande. Gracias a todos los colegas de la UNAD. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Muchas gracias a gracias. todos. Pablo, vai disponibilizar a gravação da conferência, do seminário? Sí, Sim? sí. Justamente por parte de la UNAD se está coordinando con todo eso para facilitar toda la grabación y todo lo del seminario. Sí, sin problema. Ok, estão me perguntando aqui em Bambu BR já. No, que sí, diles que sí, que va a ser disponible. Muchísimas gracias. Ok, graças, abraço. Gracias, Gracias, muchas saludos. gracias. Para la doctora Juliana y para todos, en la página de YouTube de el INVAR están las grabaciones, como tenemos los registros de asistencia. A los correos electrónicos les vamos a remitir las grabaciones tanto de esta sesión como los de la sesión anterior e invitar a la participación para el día de mañana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Marta. Muchas gracias a ustedes. Dice Pablo Izquierdo que pueden Mucho prender las obrigado, cámaras para la profesores. foto. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Muchas Hasta gracias. mañana. Saludos a todos. Gracias, hasta mañana.